uma outra possibilidade, né, que eu até esqueci de falar no vídeo quando eu falei da obediência dos 10 mandamentos, que não aconteceu, eles estão errados. Só para esclarecer a dúvida, para ver como é a ideia desses caras, como eles pensam de uma maneira errada, né? E pensam de uma maneira embriagada, na verdade. O pessoal fala de embriaguez, então, não, cara, cada vez eu me convenço mais que, na verdade, os embriagados são esses caras aí. Eles contam a mentira, eles se embriagam e depois eles se esquecem daquilo que eles eventualmente disseram. Ou entram dentro dessa profundidade, continuando com as alegações, e eu sempre tentando apagar o incêndio e tentando ali mostrar o erro desses caras. E voltando ali, fazendo sinal de 4, né? Fazendo sinal de 4, segurando o celular como se fosse 4, não pegaram duas. Todas eu respondi, eu mostrei todas que eles estão errados em todas. Né? Mostrei todos os pontos. Algumas talvez eu ainda não falei, mas eu já sei porque que eles estão errados. Então, todas eu mostrei os erros desses caras. E não tem essa de colocar, não é maquiagem, não. Eu mostrei todos os erros desses caras. E os condicionamentos em relação àquilo que eventualmente que eu poderia achar, ou que eu achava que eu estava errado. Eu acho que eu estou errado, a não ser que. Então, todos os pontos estabelecidos com condição. Então, eles colocando como maquiagem, negativo. Todos os pontos colocados como condição vieram antes de eu achar que eu estava errado, portanto, já eram condições prévias apontadas e colocadas e válidas. Né? Então, e comunicantes, né? Justamente comunicantes aos pontos em que eventualmente eu achava que eu estava errado. Tipo, eu estou errado, a não ser que. Né? Então sempre teve aí os ser reticências, né? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, só especificamente na questão dos mandamentos, olha o absurdo desses caras. Eles pensam o seguinte: eu estabeleci que para eu obedecer os mandamentos, claro, não poderia ter pecado. Só que não haveria pecado, eu achei que não teria pecado, mas coloquei alguns condicionamentos. Um condicionamento específico, claro, não faria sentido. Se eu acho que eu estou ali em algum momento, pelo menos em algum momento, sem pecado, eu não vou dizer, eu não vou achar que eu tenho pecado específico. Então eu não teria como fazer o estabelecimento da condição de então eu vou, pode ser que eu descubra um pecado posterior. Eu tinha feito isso em relação à nova roupagem. Não vou falar sobre a questão de um pecado cometido de uma maneira diferente. Não vou falar sobre isso aqui. Talvez nem fale. Já falei, na verdade. Não preciso falar e talvez não fale na sequência do vídeo. Mas eu estou falando em relação a pecado que eu já cometo. Pecado que eu já cometo e vou continuar cometendo da mesma forma. Né? Do mesmo jeito, do mesmo modo operante. Claro, eu achei que aquilo não estava acontecendo. Então, portanto, essa condição eu não estabeleci. Eles acham, olha a doideira desse caso, eles acham que se eventualmente. Eles não disseram isso, mas implicitamente é o que eles acreditam. Se eles dizem que eu obedeci 10 mandamentos, eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo o seguinte: que se eventualmente eu estabeleci mentalmente que eu não acho que há a possibilidade de aparecer pecado que eu cometo agora e que eu continuarei cometendo da mesma forma, porque como eu obedeço os 10 mandamentos, eu não tenho mais como continuar cometendo o mesmo pecado da mesma forma, né? Como eu não estabeleço isso como condição, se eventualmente aparece pecado depois que eu cometo da mesma forma, automaticamente eu obedeço os 10 mandamentos. Mesmo que eu continue cometendo o pecado. Porque eu não antecipei essa possibilidade antes. É isso que esses caras estão dizendo. Isso que esses caras estão dizendo. Na lógica deturpada deles, eles estão dizendo isso. Se eventualmente aparece o pecado depois, eu digo, não, mas você obedeceu 10 mandamentos. Não, mas o pecado apareceu depois. Aí que tá, eu não parei de cometer o pecado. O pecado não houve um hiato de continuidade. Não, houve uma sequência. O pecado não parou. E daí eles dizem que houve a obediência. Não parou o pecado. E aí eles dizem assim, não, mas como você. Se eles dizem que eu não tenho pecado, eles estão dizendo, se você antecipou a possibilidade. Se você não antecipou a possibilidade de pecado, pode ter pensado nisso, mas não acreditado nisso. Se você não antecipa a possibilidade de pecado e o pecado aparece depois, como você não antecipou, então aquilo não é pecado. Aí o pecado que aparece depois não é pecado, mesmo que você continue cometendo da mesma forma, porque você não antecipou antes que você poderia continuar cometendo o mesmo pecado da mesma forma. É isso que eles estão dizendo. Realmente aí na doideira ali, na embriaguez desses caras aí, fica esse complemento do canal. Não pegaram, não, todos. O que vocês listaram como 12, eu fui respondendo paulatinamente. E não adianta dizer, viu o pessoal repetindo também, ou pate pau, ou de outras formas, até com outras palavras. Ridículo, não aconteceu nada. Peguei todos os pontos e respondi todos os pontos. Não adianta ficar repetindo a mesma palavra, ou buzinagem, ou sinalização, porque já foi respondido. Não venham
Não vem o que não tem. Então, esse é o complemento no canal e valeu.